Seja muito bem-vindo ao Dois Dedos de Teologia. Eu sou o pastor Iago Martins e você está nos escritórios da Acton Institute, né? Do Acton Institute, aqui onde eu vim contribuir aqui nos Estados Unidos. Eu tô literalmente gravando onde dá, certo? Então eu tô colocando minha câmera aqui em cima de qualquer coisa. Tô gravando aqui no momento que não tem ninguém no escritório. Tô aproveitando depois do expediente pra poder gravar os vídeos aqui com vocês. Mas assim, vocês sabem qual é a parada. Vocês estão gostando dessa mudança de cenário ou vocês preferem um cenário só? É melhor ter um único cenário ou vários cenários? Não sei, né? Então, estamos tendo vários cenários até a gente conseguir ter um cenário único aqui pro canal. Mas agradeço todos os senhores e todas as senhoras que têm sido graciosos e bondosos comigo enquanto a gente está aí nesse processo de mudança e adaptação, tá bom? Hoje, pergunte ao pastor, nosso programa de respostas rápidas para perguntas curtas. Vamos responder vocês aqui no canal, pedir pra minha equipe selecionar aí as melhores perguntas que eles acharam aí no último vídeo. Então vamos lá, gente, vamos deixar as perguntinhas teológicas no vídeo de hoje. Vou pedir pro pessoal selecionar do vídeo de hoje as melhores perguntas pra gente ir respondendo vocês. Lembrando que se você ainda não foi inscrito no canal, por favor, clique aí em se inscrever, clique aí no gostei desse vídeo, que você nos ajuda a propagar boa teologia mais longe aqui na internet. Sei que muitos de vocês não têm o hábito de clicar em gostei dos vídeos, clicar em gostei. Se é um hábito que você não tem, é um hábito que ajuda muito os produtores de conteúdo que você gosta. Então, se esse canal já lhe beneficiou de alguma forma, por favor, considere clicar aí no gostei sempre que você entrar num vídeo nosso para nos ajudar, né, a colocar os vídeos aí nas abas de recomendação da plataforma do YouTube. Pergunta de Maísa. Será a Maísa do Silvio Santos? Acho que não. Iago, você pode explicar sobre algumas pessoas dizerem que Raabe não era prostituta? Pelo que fiquei sabendo, alguns judeus defendem que ela não era prostituta, que o texto está mal traduzido. De fato, há teólogos como o Richard Hess que entendem que o local que Raabe administrava era mais uma taverna do que um prostíbulo. Era um tipo de albergue, digamos assim. Ele aponta que há evidências de locais assim, não é, onde caravanas paravam para poder comer alguma coisa, beber alguma coisa e descansar. Então não haveria por que duvidar que existissem lugares assim em Jericó. Agora, ele vai argumentar que locais assim também atrairiam os vícios da região. O termo que é usado para descrever Raabe no hebraico é o termo zona. Não, eu sei que vai ficar um trocadilho aí com a palavra zona em português, certo? Mas esqueça isso, tá? A palavra hebraica zona é uma palavra usada em outros textos do Antigo Testamento para descrever prostitutas. Agora não dá pra tirar mais isso da cabeça. Zona é a palavra hebraica para prostituta, não é? E zona é um termo que é usado muito, sei lá, no Rio de Janeiro, sei lá, para falar de ambiente de prostituição. Mas eu acho que é coincidência, tá? Eu acho que essa etimologia aí... Cadê o glossonauta? Tem o cara, o glossonauta aqui? Glossonauta, tem alguma relação entre a palavra hebraica para prostituta e o termo que é usado no Rio de Janeiro? Você me responde, enfim. O Philip Bird tem um capítulo no livro Women in the Hebrew Bible, onde ele vai dar uma ótima argumentação, tá? De que o local podia ser entendido como um tipo de pensão pública. Mas mesmo assim, o narrador tá tentando relacionar Raabe diretamente com a sua ocupação. O que faz com que claramente ali, né, a Raabe como uma zona dentro desse pensionato, digamos assim, é uma tentativa de relacionar aquele lugar com uma casa de prostituição, segundo o narrador ali do texto. Até mesmo quando o verbo sakab é usado, que é o termo usado para se deitar com alguém, né, para fazer sexo com alguém, dá uma reforçada nessa ideia que ali é um lugar de sexualidade. Existe até um jogo de palavras, né, quando diz que os espias deitaram ali, né? Esse uso de deitar no Antigo Testamento é bem complicado sendo usado nesse contexto, mas não há nenhuma declaração explícita, né, de que eles haveriam tido relações sexuais naquele ambiente. Agora, o que mata a questão, né, o que resolve tudo é o texto de Hebreus 11, né? Hebreus 11 chama Raabe de prostituta. Então, assim, tem todo esse debate do hebraico que o pessoal levanta, mas tá muito bem interpretado pelo autor dos Hebreus que Raabe era uma prostituta e ponto. Pela fé, Raabe, a prostituta, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu os espias com paz. Eu acho que Tiago 2 é a mesma coisa. Vou procurar aqui. Tiago 2 é no 25. Diz assim, ó: de igual modo, será que não foi também pelas obras que a prostituta Raabe foi justificada, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Então, assim, ainda que a casa de Raabe fosse um albergue, um pensionato e não um bordel, e não um cabaré, Raabe era conhecida por fornecer serviços sexuais aos viajantes. Então, Raabe não era somente a gerente, né? Era uma cafetina, conhecida, no caso, como prostituta. Eu sei que causa estranheza, né, que os israelitas tenham escolhido justamente o local de prostituição para poder passar um tempo, mas esse local seria estrategicamente útil para esconder os israelitas que estavam ali, para colher informações, né,
sobre aqueles que chegavam. Como a doutrina da depravação total explica algumas falas de Jesus como que a justiça de vocês seja maior que a dos fariseus, se seus olhos forem bons, sejam perfeitos e por aí vai. Nenhum desses versículos é contrário à doutrina da depravação total, tá? Porque esses versículos são chamados à santidade e não à presunção de que você não tem a maldade corrompendo a totalidade da sua vida. Vê os 3 casos aqui que você mencionou, né? Um é de Mateus 5, diz: porque eu afirmo que se a justiça de vocês não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. A primeira premissa aqui é que os fariseus se achavam justos, mas na verdade eles não eram. E por isso eles achavam que teria um tipo de primazia no reino de Deus. É justamente isso que o versículo anterior denuncia, quando diz: aquele, pois, que desrespeitar um desses mandamentos, ainda que um dos menores, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado o mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, ele será considerado grande no reino dos céus. Jesus está ensinando que aqueles que se consideram justos, na verdade, não são. Os fariseus se orgulhavam de seguir a lei, mas invariavelmente caíam nos menores mandamentos, por meio da conduta, e ainda ensinavam os outros a fazer o mesmo. Aquele, porém, que é obediente aos mandamentos é que é considerado justo, mas não é uma justiça conquistada pelo próprio esforço, obviamente. Aí o texto de Mateus 6 aqui tá mal aplicado, tá? Quando fala sobre os olhos como lâmpada do corpo, se os olhos forem bons, a tradução correta não é olho bom, no sentido de contrário de mal com U, mas ao contrário de mal com L. A melhor tradução seria: se seus olhos forem saudáveis. Se você tem olhos saudáveis, show de bola. Aí sim, seus olhos vão funcionar bem para receber, não é, a luz para o seu corpo. Não é um texto que fala nada sobre depravação total. Não há nenhuma indicação de uma bondade moral inerente aos olhos de quem quer que seja. Mas aí o outro que você colocou aqui é Mateus 5,48. Portanto, sejam perfeitos como é perfeito o Pai de vocês que está no céu. O chamado à perfeição é um chamado a viver em santidade como Deus é santo. E esse versículo está trazendo a ideia de você andar, de você caminhar como discípulo de Jesus, sem se vingar, como diz os versículos anteriores, amando os inimigos, como diz o contexto imediatamente anterior, de forma que o caminho da perfeição é o caminho do discipulado em Cristo Jesus. E essa perfeição só é obtida quando a gente consegue seguir esse Cristo pela fé. Então não é um texto que vai dizer que você é perfeito e impecável, seja perfeito e impecável, mas uma vez que você encontrou Jesus, você se torna um imitador de Jesus, buscando essa perfeição, esse aperfeiçoamento na nova aliança que só está disponível de fato nele. Nada desses textos fala contra a doutrina da depravação total. Pergunta do Leandro: pastor, qual o seu conselho para aprofundar meus estudos sobre interpretação e exegese das escrituras? Obrigado, Deus abençoe, desejo sucesso nos Estados Unidos. Se você vai seguir de forma autodidata, começa com o básico de hermenêutica, tá? Importantíssimo, o básico de hermenêutica. Vivendo na Palavra, o livro mais básico do Howard e do William Hendricks. Se esse livro for básico demais, Entendes o que Lês, do Gordon Fee, com o Douglas Stuart. Básico demais, A Espiral Hermenêutica, do Grant Osborne, coisa linda. Básico demais, Há um significado nesse texto, é do Van Hooser, quase certeza que é do Kevin Van Hooser, e aí você consegue ter um bom arcabouço hermenêutico para te ajudar no processo aí de interpretação e exegese. Foi tudo isso? Aí, meu patrão, grego e hebraico é a tua parada, procura o Guilherme Nunes aí e vai com tudo. Vai seguir o Guilherme Nunes aí no Instagram, certo? Ele tem vendido uns cursos dele, umas imersões em grego bíblico voltado para a interpretação dos livros bíblicos, ó. Le crème de la crème da exegese bíblica brasileira. Vai lá seguir o Guilherme no Instagram. Agora, no finalzinho falou assim, ó: obrigado, que Deus lhe abençoe, desejo sucesso nos Estados Unidos. Muito obrigado, rapaz. Tô gostando muito desses dias aqui nos Estados Unidos. A gente tá no verão aqui no Michigan, mas o frio, mesmo no verão no Michigan, cara, eu sou cearense, então eu morro de frio. Então, olha aqui, ó, tô de moletom. Thiago, que moletom bonito, comprou aí nos Estados Unidos, comprou em alguma loja super chique aí fora, trouxe esse moletom no Brasil, porque esse é o Heavy Hoodie da Insider. Você sabia que a Insider não possui apenas a Tech Shirt? Há várias roupas da Insider, inclusive roupas pro frio. O inverno está chegando aí no Brasil. O frio daqui a pouco vai começar a chegar aqui no Michigan. Hoje de manhã tava muito frio, aí eu botei aqui meu Heavy Hoodie. Mas você tem o Heavy Pullover e até mesmo a Tech T-Shirt Long Sleeve, onde você tem manga longa aí na Insider. As roupas da Insider te fornecem tecnologia térmica e conforto. Cara, esse é o moletom mais confortável que eu já usei. E como ele é todo preto, né, eu consigo usar até mesmo aqui, né, no ambiente mais social, como aqui no escritório. Esse design contemporâneo e elegante, tá? Tô de sapato social aqui, ó. Tô de calça social e moletom, o pessoal que tá de terno e gravata aqui no escritório, e eu não me sinto inadequado. É elegante, é versátil e, como tudo da Insider, tem durabilidade e todas aquelas vantagens que você já conhece: roupas que não desbotam fácil, roupas que você não precisa passar, roupas que lutam contra as bactérias que propagam aquele cheirinho, aquele odor terrível, roupas que são o futuro do vestuário. E usando o cupom TEOLOGIA, você tem 18% de desconto na sua primeira compra da Insider. E dependendo do valor da compra, você consegue Spectrum Low Socks de brinde, frete grátis e muitas outras vantagens. Todos os descontos cumulativos com os descontos que já estão no site. Se você já é cliente Insider, o cupom TEOLOGIA lhe garante os 12% de desconto
com o qual você já está acostumado. Comprar na Insider com o nosso cupom é uma forma de apoiar o nosso canal, que a Insider tem investido na propagação de boa teologia aqui na internet. Então vai no link aqui na descrição e aproveita também as roupas de frio e todas as novidades que estão chegando lá na Insider. Ismael é o filho primogênito de Abraão? Sendo ele o primogênito, foi ele que quase foi sacrificado no Monte Sinai? Não, tá? Não. A Gênesis 22 mata isso, tá? Diz, pega o seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali ofereça um holocausto sobre os montes, blá, blá, blá. Então Isaque é o verdadeiro filho da promessa, ele é o verdadeiro primogênito, porque ele é o filho de Sara com Abraão, tendo direito àquilo que Abraão tem, se tornando o descendente, por meio do qual a aliança seria reafirmada. Então não é Ismael, é Isaque. Pergunta do Pablo, 5 pontos do calvinismo também valem para o Antigo Testamento? Claro, o próprio Calvino tem comentários em todos os livros do Antigo Testamento. Agora lembra, os 5 pontos do calvinismo são uma sistematização de doutrinas bíblicas. Você não tem o texto bíblico sobre depravação total, o texto bíblico sobre... Não, você tem uma sistematização de percepções sobre o ser humano num contexto de salvação que são espalhadas em toda a Escritura. E aí você tem também vários textos no Antigo Testamento que apresenta alguns dos 5 pontos do calvinismo. Pensa em Jeremias 17:9, por exemplo. Enganoso é o coração, mais que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? Se o coração representa o homem interior, não é a totalidade da vontade, da intelectualidade, dos sentimentos, ele está deixando claro que o ser humano é totalmente corrompido na integralidade do seu interior. No nosso vídeo aqui sobre a depravação total, a gente cita vários textos do Antigo Testamento. A gente tem também eleição incondicional. Pensa em Isaías 48:15. Eu tenho falado, também já o chamei, eu o trouxe e farei próspero o seu caminho. A gente tem um Deus que chama e que faz com que o caminho se manifeste na vida de Isaías. Ou mesmo o texto de Ezequiel 16, onde mostra Deus tomando a atitude clara de restaurar alguém. Ou a própria promessa de Jeremias, da Nova Aliança, que fala sobre Deus vindo e trocando o coração daquele que é pecaminoso. E a promessa ser Deus pegar um coração de gente que o odeia e então mudando o coração. Pensa em Isaías 6, quando a pregação de Isaías não seria ouvida porque o coração dos homens eram maus, então Deus teria que tomar a atitude de transformar, os corações. Vários textos no Antigo Testamento mostrando a autoridade e soberania de Deus mudando os corações. Pensa na expiação limitada, quando no livro de Levítico, todo o processo de expiação dos pecados do povo é estabelecido por Deus. Ou então quando Isaías fala que Jesus seria o cordeiro imolado que ia levar sobre si os pecados do seu povo e que limparia esses pecados de forma definitiva. Isaías 53 fala dele levando os pecados de muitos, Muitos é um termo que está bem em contraste com todos aí. Graça irresistível é uma coisa que a gente encontra demais no Antigo Testamento. O texto de Isaías 55 mostra um Deus que não pode ser resistido por ninguém. E perseverança dos santos também, rapaz, aí você tem a rodo no Antigo Testamento. As promessas de 2 Reis 19 sobre o povo que iria permanecer e dar fruto. Ou mesmo Jeremias 23. Jeremias 23 é muito bom, deixa eu ler pra você. Eu mesmo recolherei o remanescente das minhas ovelhas de todas as terras para onde estiver dispersado e as farei voltar aos seus apriscos. Serão fecundas e se multiplicarão. Que é um Deus que preserva o seu remanescente. Agora sim, quer ver mais sobre isso? Temos uma série de vídeos gratuitos, só entrar aqui no canal, 5 pontos do calvinismo, tem vários textos do Antigo Testamento lá, ou vai no meu livro, O Cristão Reformado, em que tudo isso está escrito, bem estabelecido, Antigo Testamento, Novo Testamento, vários textos bíblicos aí para te ajudar. Pastor, eu queria saber se é pecado uma igreja cobrar para ser membro. Rapaz, eu ouvi isso aqui tantas vezes de tanta gente, irei dar um contexto maior. Frequentei com a minha esposa uma igreja, lá tinha uma boa palavra, sempre em busca de perceber, mas quando eu fui tentar a membresia, precisava pagar mais de R$500. 100 pelo curso, pois está em uma plataforma, mais 400 por um retiro de 2 dias. Perguntei se só fazer o curso era suficiente, pois não tinham dinheiro para mim e minha esposa, e não vê necessidade de ter um retiro. Eles disseram que não. O retiro é uma forma de comunhão entre os novos membros. Até hoje não sei se é pecado esse tipo de atitude. A gente é o seguinte, a igreja precisa ser receptiva e tem que ter meios para poder receber as pessoas. É maluquice que para ser membro de uma comunidade, você tenha que participar de alguns eventos que são tão caros financeiramente. Pô, 400 pau por pessoa. Aí vai 800 conto do casal. Mais 200 conto dos cursos, se for vai dar um desconto aí, quase R$1.000 por um casal virar membro de uma igreja, isso é um negócio inacreditável, tá? Essa igreja, você já, assim, não conheço a igreja, tá? Não sei que igreja é essa, mas essa igreja está deixando muito claro que eles não têm sensibilidade financeira, a pessoas que talvez não tenham tanta condição, que existem muitas barreiras aí a pessoas poderem adentrar na vida da comunidade de fato, e talvez haja um tipo de ética esquisita, na comunidade que cobra coisas tão caras para você ser membro dela. Eu já interpretaria isso como um problema, na vida de comunhão da igreja. Veja, boa pregação, boa palavra não é o bastante, tá, gente? Boa palavra não é o bastante numa igreja. Tem que ter mais do que boa palavra, certo? Se a igreja tem uma boa palavra e tem essas maluquices, aí é um negócio esquisito. Deus prometeu a Abraão ser uma grande nação. O islamismo hoje é muito maior que o cristianismo. Sendo assim, seria possível pensar que é através de Ismael que as promessas sendo cumpridas. É o mesmo cara da pergunta se foi Ismael a ser sacrificado. Não, certo? A aliança de Deus com Abraão e o fato de Israel ser a nação da aliança não exclui o fato de que Deus também prometeu uma descendência Agar. Tá? O texto diz que a descendência de Agar também seria numerosa por meio de Ismael, mas que não seria por meio dele que a promessa de Abraão seria cumprida. Isso é Gênesis 16, tá? É o básico lá. Diz aqui, e o anjo do Senhor disse também, aumentarei muito a sua descendência.
de maneira que de tão numerosa não poderá ser contada. E hoje o Senhor continuou, você está grávida e dará à luz a um filho, a quem chamará Ismael, porque o Senhor ouviu o seu grito de aflição. O fato do islamismo ser crescente não exclui o fato de que Israel ainda será essa grande nação. A gente não pode esquecer que, de fato, essa promessa não é feita a Abraão, ainda aguarda o seu cumprimento definitivo. Então a gente não pode confundir as duas coisas, tá? Quanto do Carlos, Iago, me responde, por favor. Se em Jonas, Nínive foi poupada por Deus por ter se prostrado, por que em Naum ele profetiza a destruição da mesma? Porque Jonas e Naum pregam a gerações completamente diferentes, tá? Você tem, agora, minha memória, eu não lembro de cor, são 300 anos? São 200 anos? Não é tanto tempo, não. Eu acho que é uma ou duas gerações depois. Não lembro, gente. Aí minha memória me matou. Mas o que eu tenho certeza é, a geração de Naum é uma geração ou duas gerações depois da geração de Jonas, tá? Naum prega depois de Jonas, então todos aqueles que se converteram na cidade de Nínive, o povo creu, se converteu. Jesus deixa claro que a conversão dos ninivitas foi uma conversão real. Tem gente que diz, não, essa conversão aqui não é verdadeira e tal. Foi verdadeira porque Jesus disse que o povo de Nínive se arrependeu genuinamente, certo? Tá lá. Mas os ninivitas perderam a próxima geração. Nas gerações seguintes, voltaram aos mesmos pecados, voltaram à mesma maldade, e por isso Deus trouxe punição por meio do livro de Naum. Por isso que quando eu preguei sobre Jonas lá na Manaim, eu expus todo o livro de Jonas e depois, em seguida, expus todo o livro de Naum como uma série de sermões só, mostrando aí toda a história, né, dos ninivitas, né, e da ruína daquela cidade. Fala, Iago, paz do Senhor. Minha colega de trabalho relatou esses dias que o irmão dela trabalha, se não me engano, em uma obra e ele por pouco não sofreu um acidente drástico, graças ao equipamento de proteção. Ele falou pra mãe sobre isso e a mãe dele falou, graças a Deus, meu filho não sofreu nada. Ele respondeu, Deus, eu mesmo que me protegi, e aos equipamentos. Resumindo, como se comportar diante dessas pessoas que não querem ver a misericórdia de Deus em tudo e tal? Cara, é o seguinte, se a pessoa não tem fé, ela não vai conseguir enxergar Deus por trás das coisas. Eu gosto muito de uma coisa que eu acho que é o C.S. Lewis que diz, de que a gente às vezes não consegue ver Deus na vida porque a gente quer ver Deus como um personagem da história e não Deus como autor da história. Se você lê um livro, não é, o personagem do livro não consegue enxergar o seu autor, porque o autor não tá como um personagem do livro, mas de determinada forma, o autor está em todo o livro. O autor escreveu o livro. Deus escreveu a nossa vida, escreveu a nossa história, escreveu esse livro que a gente vive. A gente não consegue ver Deus como um personagem, mas Deus está nessa história inteira, porque é Ele que guia e cuida, e é Deus quem coordena os processos até de nos dar a segurança. Eu oro dizendo, Deus, me dá o pão de cada dia. O pão de cada dia nos dai hoje, não é? Essa não é a oração? Me dá o pão de cada dia. Mas ao mesmo tempo, eu saio para trabalhar. E quando eu compro a comida, eu posso agradecer Deus, obrigado pelo pão que o Senhor me deu. Mas foi eu que saí para trabalhar. Como é que isso funciona? Deus nos dá força, energia, meios para poder trabalhar. Isso aí é da mão de Deus. Quando um médico faz uma cirurgia e me cura, foi o médico que me curou? Foi, mas eu digo que foi graças a Deus. E foi Deus que deu sabedoria, inteligência, meios para aquele homem poder estudar, ir para a faculdade, aprender cirurgia. E quando aquele médico trabalha a partir de um esforço natural dele, é o Deus que guia os esforços naturais que me deu a oportunidade de ser salvo por meio daquele médico. Então, quando medidas de segurança me impedem de morrer, Deus me impediu de morrer ao me dar aquelas medidas de segurança, ao me dar inteligência, ao me dar responsabilidade para poder estar ali usufruindo daquelas medidas de segurança, né? Então isso é um benefício, uma coisa boa que veio da mão do Senhor. É muito bobo quando eu não consigo perceber que Deus, né, age por meio de coisas naturais, certo? Como se Deus não estivesse envolvido na existência presente, como se Deus só agisse no milagre. Eu ia cair e aí eu voei. Levitei. Foi Deus. Deus só age através do milagre? Não, Deus também age através daquilo que é natural. A gente pode dizer graças a Deus, mesmo em momentos como esse. Bom, esse é o Pergunta de Pastor de hoje. Não deixe de colocar suas perguntas aqui pra gente selecionar as melhores. Curte as melhores perguntas pra gente pegar aí também as mais curtidas e trazer pra cá. A gente tem vídeo toda segunda, quarta e sexta-feira, sempre às 10 horas da manhã aqui no 2 Dedos de Teologia. Então não deixe de se inscrever no canal e assinar as notificações pra você não perder nenhum vídeo novo. Um cheiro no seu cangote e até a próxima.